Olá, você se conectou no lugar certo. Pois então, sente confortavelmente ou nos ouça enquanto realiza os seus afazeres. Você está no Diálogos Públicos, o podcast desenvolvido na disciplina Projeto Integrador do Programa de Mestrado em História Pública da Unespar. Esse episódio faz parte do podcast Diálogos Públicos, apresentado pelos alunos do mestrado em História Pública Adriana Tosatti, Andro Ribas e Beatriz Pereira. Primeiramente, eu quero agradecer o Edson e a Veroni por terem aceitado participar do podcast e passar a palavra para eles, porque como se trata de um podcast de diálogos públicos, história pública, nada mais justo do que eles mesmos falarem sobre suas próprias histórias. Olá, é uma satisfação aí participar desse podcast e discutir um pouco sobre algumas temáticas aí referentes ao campo do patrimônio, da cultura, dos cemitérios. Bem, eu sou graduada em História, trabalho na Gerência de Patrimônio Histórico de Maringá, desempenhando as funções de historiadora e junto aí com a chefia e outros servidores da equipe, desenvolvo aí uma série de trabalhos justamente afins a esses temas aí do patrimônio e da cultura. Obrigado, primeiro, pelo convite em participar. Acho que é extremamente importante quando a gente tem a possibilidade de falar um pouco daquilo que a gente acredita muito que deva ser tratado pela sociedade, que são as questões de patrimônio. Meu nome é Edson Luiz Pereira, eu sou geógrafo, estou gerente de patrimônio histórico aqui junto à Secretaria Municipal de Cultura de Maringá, onde, como a Veroni falou há pouco, desenvolvemos trabalhos dos mais variados e que são trabalhos que estão sempre muito focados nas questões da história de nossa cidade, seu patrimônio material, seu patrimônio imaterial, assim como também o natural. O que distingue o patrimônio vivo do patrimônio tradicional? Quando a gente fala sobre patrimônio, a gente na prática está falando sobre elementos e traços de uma dada sociedade ou de um dado local que precisa ser mantido para garantir objetivamente que as futuras gerações tenham compreensão do passado, seja por meio do patrimônio tradicionalmente identificado como material, imaterial, como também natural. A gente também tem o patrimônio, como no questionamento, o patrimônio vivo. Quando a gente fala sobre patrimônio vivo, nós estamos falando sobre pessoas de grande relevância para a sociedade, para um dado momento em que ela, como conhecedora, como ela transmissora dos chamados conhecimentos, saberes e fazeres, consegue dar sequência nesse processo. Isso se faz muito, não na nossa região, a gente tem outros formatos, mas é comum muito no Nordeste. A gente pode pegar, por exemplo, Pernambuco, Alagoas, a gente pode ir para o Centro-Oeste, em Goiás, onde a gente tem o patrimônio vivo. O patrimônio vivo são pessoas que têm dentro das suas habilidades de conhecimento os saberes e fazeres que precisam continuar sendo transmitidos. Um exemplo em Pernambuco é que eles têm um catálogo anual. Então, o catálogo anual que identifica novos patrimônios vivos. Enquanto o patrimônio material ele é representado por edificações, por monumentos, por obras e assim por diante, o imaterial é pelas festividades, pelas celebrações, que aqui em Maringá, por exemplo, nós temos hoje 2 que são registrados como imaterial. O Bumba Meu Boi e a Festa do Seu Zico, e estamos a caminho de um terceiro. O natural são aqueles identificados na paisagem e que formam conjuntos, muitas vezes, de uma dada vegetação. E voltando ao patrimônio vivo, é um processo em que as pessoas que são identificadas como patrimônio vivo, elas são de extrema relevância para a cultura daquele dado local, e essa cultura, que é um traço de uma dada região, ela se sobrepõe a outras que chegam de fora. Então, ele precisa ser reconhecido, mas para que o processo de continuidade ele precisa de apoio. E normalmente são apoios institucionais e apoios financeiros. Então, a gente vai ter
perpetuação, porque é passar um conhecimento que muitas vezes ele começa a se perder, mas quando ele começar a se perder e tiver realmente uma ação da sociedade, ou mesmo do poder público, aí isso se altera, isso muda e a gente passa a fazer um resgate, e esse resgate é extremamente importante, como eu disse, que é para que as futuras gerações compreendam onde se encontra e de onde é que veio todo o processo histórico de sua comunidade. É possível considerar movimentos artísticos e fazeres culturais provenientes das minorias sociais como bem cultural? Todo e qualquer elemento da cultura, seja ela de domínio amplo, seja ela cultura regional, seja ela uma cultura que se expressa num folclore de um dado local, é de extrema importância e ela de fato corresponde a um bem cultural. Todo bem cultural ele pode ser identificado independentemente de uma maior ou menor abrangência. Eu não posso estabelecer que um bem cultural seja apenas aquilo que é de domínio de uma grande massa ou de elite. Ela vem de todos os campos, de todos os lugares. Expressão cultural é expressão cultural. Nós somos um país, ou estamos num país de dimensões continentais, onde as diferenças regionais são absurdas, e absurdas no sentido de inúmeras, muito grandes, e essas diferentes formas de organização dão traços de nossa cultura. Então, o folclore, o Bumba Meu Boi, a folia de reis, que são elementos de nossa, ou traços de nossa cultura, são extremamente importantes e são e devem ser reconhecidos como um bem cultural. E isso se expressa em todas as outras questões de nossa sociedade, música, arte e assim por diante. Quais são procedimentos legais envolvidos no processo de patrimonialização? Como um elemento material, imaterial e natural se torna patrimônio? No Brasil nós temos uma lei, que é uma lei de 1937, que estabelece o procedimento, as normas, as regras de se estabelecer um patrimônio. Nós temos também uma lei estadual, assim como temos a lei municipal. Em se tratando do nosso espaço, em Maringá nós temos a lei que estabelece o patrimônio cultural e nós temos uma comissão que delibera sobre esses processos. Nós temos a chamada CEPAC, que é a Comissão Especial de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Maringá. Essa comissão é uma comissão formada por entes representativos da sociedade maringaense, sejam instituições, eu vou falar de algumas, que estão fora da estrutura da gestão. Nós temos, por exemplo, o IAB, a OAB, nós temos 4 departamentos da Universidade Estadual de Maringá, sendo o departamento de Geografia, de História, de Arquitetura e de Ciências Sociais. Nós temos o Núcleo Regional de Educação. Essa comissão, ela é muito representativa, ela traz uma interdisciplinaridade muito grande, porque é necessário que a gente compreenda o patrimônio em todas as suas nuances, para que a gente possa trabalhar aí sim com esse patrimônio ou esse bem será patrimonializado ou não, porque nós temos N questões a serem tratadas. Normalmente, durante muito tempo, ficou muito estabelecida a questão da arquitetura, só que ela não é única. E todo e qualquer bem material, ele tem a sua imaterialidade. Então nós temos as questões da história, nós temos as questões de memória, afetividade e assim segue. São muitas as possibilidades e a gente sempre tem um procedimento que acaba sendo realmente um procedimento operacional padrão para que a gente trabalhe as questões de patrimônio. Como funciona na prática? Na prática, nós aqui da Gerência de Patrimônio Histórico ou Secretaria Municipal de Cultura recebemos solicitações da sociedade maringaense de modo geral. Eu vou dizer assim, toda e qualquer pessoa que acredite que um elemento seja bem material, imaterial ou natural deva ser pensado para ser preservado, que nos envie um ofício
coisa simples. Esse ofício ele vai abrir um processo. Então, eu, Edson, quero tombar uma determinada construção da cidade de Maringá. Eu encaminho um ofício para a Secretaria Municipal de Cultura, que dentro da Gerência de Patrimônio Histórico vai junto à CEPAC, a comissão que falava há pouco, organizar uma reunião para se estabelecer se vai ser acatada ou não a solicitação. Sendo acatada a solicitação, nós temos dentro dessa comissão, que hoje são 18 pessoas, montado uma nova comissão. Essa nova comissão ela vai começar os estudos, que pode demorar até 3 meses ou, se houver necessidade, 4 meses com 1 mês de prorrogação. Todo o processo ele é aberto e claro, porque nós encaminhamos a comunicação ao proprietário da coisa a ser tombada, às secretarias do município relacionadas à mudança no ambiente urbano, seja construção, demolição e assim por diante. Depois de feito todo o processo, os pareceristas apresentam em reunião o resultado em que se vai tombar ou não. Quando eu falo em tombar, eu estou falando em bens que são materiais. Então eu tenho, hoje em Maringá, bens tombados. Nós temos o CAC, que é o prédio, né, da antiga Biblioteca Pública. Nós temos a locomotiva Maria Fumaça, nós temos o prédio do Hotel Bandeirantes, nós temos a Capela Santa Cruz, Capela São Bonifácio, a Capela Nossa Senhora Aparecida, o monumento ao desbravador chamado Peladão, por grande maioria da população de Maringá. São alguns deles, existem outros. Então eles foram tombados porque eles são físicos e são materiais imóveis. Quando nós falamos em processo de salvaguarda de festividades e celebrações, aí sim nós temos o registro. Que difere um pouquinho. Da mesma forma que para o tombamento nós vamos fazer as análises, todas as análises que são necessárias. Então a gente vai ter um bem registrado a partir do resultado de um parecer técnico que foi aprovado. Quando essa comissão ela conclui um processo, esse processo é encaminhado para o prefeito, que em última instância é quem vai assinar o decreto de tombamento ou mesmo de reconhecimento de registro de bem imaterial. Então nós temos um procedimento e eu só reforço que todo e qualquer cidadão que perceber na cidade de Maringá uma edificação, um monumento, um bem que seja imaterial, aquilo que ele identifica, um folclore, uma religiosidade, uma festa, que ele queira que a gente avalie, é só fazer essa solicitação. E toda e qualquer solicitação que nos chega, nós temos por obrigação iniciar o processo e finalizar esse processo. Por mais que a gente tenha ou não tenha registrado ou tombado aquilo que nos foi solicitado. Sobre a música, ela desempenha um papel na preservação da cultura? Veja só, para a gente responder a essa questão, primeiramente a gente tem também que compreender a música enquanto elemento histórico, né? É claro que as pessoas, de uma forma geral, escutam músicas por gosto, por distração, enfim, satisfações pessoais, né? Mas as músicas, elas traduzem, tanto na letra quanto na musicalidade, crenças, representações e práticas sociais. Dessa forma, os mais variados gêneros musicais são documentos históricos que nos permitem compreender questões diversas, política, questões ambientais. Hoje em dia nós temos músicas tratando da questão do feminicídio, das minorias, enfim, diferentes músicas expressam questões históricas dos diversos tempos também. Podemos pensar nas músicas medievais, o forró, por exemplo, né, hoje bastante divulgado, que expressa a cultura de uma região,
o funk, que trabalha aí comportamentos e questões mais atuais. Então, a música, ela é sim um elemento para o conhecimento da cultura, para divulgação. Então, ela é patrimônio cultural, sim, com toda certeza. Bom, até aqui falamos um pouco de patrimônio, de cultura, de música, e agora vamos entrar em um tema que eu gosto muito e faz parte da minha pesquisa, que é o cemitério. Eu gostaria de iniciar perguntando: os espaços cemiteriais desempenham um papel importante na preservação da memória e da identidade de uma comunidade? Os cemitérios, né, eles têm assim muitas funções, podem ser vistos a partir de diferentes perspectivas, né? A primeira delas é a questão do cemitério enquanto solução para uma questão secular, a morte, né? Morremos e os nossos corpos precisam ser lançados em algum lugar, e no caso os cemitérios em suas diferentes variações, né? A segunda dessas funções ou perspectivas, e que eu gosto muito, é que os cemitérios eles são altamente pedagógicos. A minha irmã mora em um edifício no 16º andar, e a sacada dá bem de frente assim para os fundos do cemitério municipal aqui de Maringá. E toda vez que eu vou lá, eu sinto assim uma tranquilidade, não que eu desejo morrer já, não, acho que tem muita coisa para fazer aqui, mas parece que as questões seculares e os problemas, eles ficam tão pequenos, né? Eu tenho a sensação de que eles vão passar, né? Eu acho que o cemitério evoca isso, né? Tem essa função filosófica de nos situar na vida e naquilo que importa. E mais recentemente, né, não tão recentemente, mas para nós ainda isso é um pouco inusitado, né, principalmente em municípios medianos como Maringá, os cemitérios adquiriram essa função de valor de memória, de identidade, ou ainda natureza de lugares que são patrimônios culturais. E eles de fato são, porque em muitos aspectos, se a gente pensar a materialidade dos cemitérios, né, as diferentes formas como eles são constituídos, a questão dos túmulos, né, os diferentes ornamentos, volumetria, a presença ou não de obras de arte, tudo isso expressa identidades, né, coletivas, valores, concepções. Os cemitérios são espaços que revelam percepções do mundo dos vivos. A cultura dos vivos está nos cemitérios. Do ponto de vista das religiões, eles também são muito expressivos. Concepções diversas sobre o que é a vida, sobre o que é a morte, sobre continuidade ou não, as relações entre o mundo dos que ficam e para os que creem, o mundo dos que então partiram, são possíveis de serem visualizadas no cemitério, né? Aquela flor deixada sobre o túmulo, aquela vela, o prato de arroz, dentro da cultura budista, tudo isso são elementos que revelam culturas religiosas, né? Então, nesse sentido que os cemitérios eles são patrimônios culturais. Via os cemitérios a compreensão das relações políticas de um lugar podem ser compreendidas, as questões econômicas. Alguns túmulos nos permitem trabalhar a questão da violência urbana em suas grandes variações, quem são os sujeitos que estão ali, que espaços mais privilegiados ou menos privilegiados eles ocupam nos cemitérios, né? Então, há assim uma quantidade de elementos
variáveis que podem ser percebidos pelo estudo dos cemitérios. Dia desses me chamou muita atenção, eu não lembro agora que cemitério que era, mas uma rota, uma incursão, né, que era oferecida à população, cujo tema era a presença das mulheres negras nos cemitérios. Quem são essas mulheres? Em que espaços elas estão? O que isso significa sobre a questão, né, das comunidades afro no Brasil, né, dentro, o que essa organização cemiterial dada a essas mulheres, né, enfim, os espaços que os corpos delas ocupam, o que significa sobre a história delas. Então, há muitas questões ali dentro dos espaços cemiteriais, né? E isso tem avançado bastante. Muitos cemitérios hoje são efetivamente tombados como patrimônios culturais, e aqueles que não o são, né, mesmo então não tendo esse registro jurídico, são tratados dessa forma, são percebidos pelos agentes culturais, pelos gestores públicos e pela sociedade enquanto espaços históricos, turísticos, né? Então, assim, uma terceira percepção nos espaços cemiteriais, e que é um ganho, né? Penso que qualifica, né, o debate histórico, a compreensão sobre memória, patrimônio, e naturaliza algo que é fatal, né, mas ainda muito penoso para nós, que é o morrer, né? Pode nos contar sobre o ritual cultural que envolva música e seja realizado dentro do contexto do fenômeno da morte? Para alguns, né, grupos, né, de uma forma geral, né, isso é muito marcante nas culturas mais fincadas, né, dentro de um padrão ocidental. Relacionar música e morte ainda é um pouco estranho, né? Afinal de contas, a morte é um processo de separação, de luto e de dor, e a música já envolve alegria. Mas vamos pensar, por exemplo, né, você pediu um exemplo, a cultura dos ciganos, né, essa passagem, o ritual da morte, aquilo que nós chamamos de velório. Nem todos os ciganos, mas alguns grupos entre eles praticam, né? Você encontra esse elemento, a presença da música, e justamente porque ela simboliza o entendimento de que a morte não é o fim, não é, digamos assim, o último ato, é a ideia de continuidade, de etapa, de ciclo, e nesse sentido há, mesmo que em dores, que se celebrar, que se continuar. Então a música cumpre esse ritual, né? Tem a música gospel, a música evangélica, né? Podemos também pensar nesses grupos, né? Cristãos católicos, os cristãos evangélicos, que também fazem, ainda que em menor medida, o uso da música, né? Ela é comunicação. As músicas religiosas, elas trazem também essas concepções sobre a morte, sobre a ideia da continuidade. Então, se fazem, sim, presentes. Dentro desse contexto dos cemitérios como espaços de história e memória, como as visitas guiadas aos espaços cemiteriais contribuem para a conscientização pública sobre as representações da morte ao longo da história? Começo falando um pouco sobre uma ação que passamos a desenvolver, que é Volta Histórica. Volta Histórica dos Cemitérios, aqui em Maringá. Começamos em 2018. E de pronto, eu vou dizer assim, nós recebemos algumas críticas absurdas no sentido de que as pessoas identificam histórias em outros lugares, como se a nossa história, naquele dado momento, e insistimos em fazer, e a gente tem sucesso sempre. Eu digo sucesso porque a gente tem um público que busca muito, um público que aceita o nosso convite. Porque toda vez que a gente faz uma volta histórica no cemitério, ela é diferente da anterior, porque as concepções, o momento, a percepção, o lugar
que a gente vai frequentando gera uma construção, inclusive, em nós mesmos, que estamos sempre fazendo. Veronice sempre que faz essas voltas históricas. Então a gente já fez voltas históricas no cemitério municipal, que ali você tem realmente uma compreensão dessa sociedade, suas características que estão impregnadas, né? Primeiro na estrutura de um cemitério que foi todo preparado, ele tem uma arquitetura, ele tem um traçado, ele tem um arruamento, ele tem uma preparação. E ele tem áreas que são muito distintas. Então você tem a percepção da sociedade, você tem os traços sociais, você tem as escalas ou escalonamento da sociedade, de classes sociais distintas, você tem as questões políticas, você tem as questões, como Veroni apontava há pouco, das diferentes violências. Então, quando a gente fala de uma volta histórica ao cemitério, que, por incrível que pareça, a gente está tratando de uma história muito viva, porque por mais que a gente entre nesse espaço, que para muita gente é de contemplação, para outras pessoas de sofrimento, nós estamos no espaço vivo porque a história permanece, a história segue, e a gente consegue levantar inúmeros dados e trazer para a sociedade as características da nossa comunidade, eu vou falar de Maringá, da comunidade de Maringá, que a gente consegue perceber. São os túmulos, são as flores, são os pratos de arroz, são elementos diversos. E já fizemos outros também, que são o cemitério de Floriano, que tem uma característica muito específica, e essa característica muito específica se difere daquilo que a gente tem na nossa memória dos cemitérios. E, além disso, o cemitério dos Caboclos, que fica em Paysandu. Esse cemitério ele é tombado, ele é um sítio arqueológico tombado pelo município de Paysandu, e ele ali é um cemitério, que a gente chama de cemitério de caboclos, mas você tem representações N de religiosidades, que você vai do catolicismo para a Umbanda, para o Candomblé e outras tantas as possibilidades, que ele, de fato, ele é muito diferente dos outros. Então você tem uma construção ou uma reconstrução da nossa história, porque é um processo. E esse processo a gente normalmente chama de educação patrimonial. É se perceber na sociedade, se perceber pertencente a essa história que também está sendo contada. Eu vou fazer uma volta aqui, tá? Se eu me perder na pergunta, vocês me avisem. Existe uma crônica chamada assim, Prato de Arroz, né? Que a gente usa muito nas escolas, em aulas sobre história das religiões e para trabalhar a questão da morte. Essa crônica, ela diz mais ou menos assim: 2 sujeitos se encontraram ocasionalmente em um cemitério, né, lado a lado, cada um visitando o seu ente, e o primeiro deles lançou, né, então, sobre a sepultura, flores. O segundo sujeito, ao olhar aquilo, né, essa pessoa lançando flores, ficou ali pensativo e não resistiu. Perguntou assim: desculpa, mas que horas que esse seu amigo vai vir aqui cheirar essas flores? Ao que então essa pessoa, né, que foi indagada respondeu assim: no mesmo horário que o seu virá, né, se alimentar do arroz. Então são concepções sobre a morte muito presente, né, muito presentes nos espaços cemiteriais. Mas eu penso que ao trabalhar a morte, isso é muito marcante nos cemitérios, né, é a palavra-chave, nós estamos trabalhando sobretudo as questões religiosas. E no caso, né, esses nossos roteiros, aí agora entrando propriamente na questão, eu acho que uma das grandes tarefas, um dos grandes ganhos dessas ações é problematizar via a morte a diversidade religiosa, né? E
enfatizar, sim, a questão do respeito. Eu diria até mais do que isso, porque respeito é obrigatório, né? É questão básica, né? Se a gente é devidamente instruído para isso, né? Nos anos iniciais aí, né? Pela nossa família, isso acontece naturalmente. Mas roteiros assim, eles chamam a atenção das pessoas para o fato de que existe sim o estranhamento. Se eu estou acostumada, né, a levar prato de arroz ou velas ou flores, eu vou estranhar que o outro, né, use outros elementos. Mas, ao fim, as simbologias são as mesmas, né, são evocações do sagrado. É o desejo de continuidade, né? Enfim, ações assim contribuem para que as pessoas saiam desse campo do estranhamento e procurem entender que, assim como eu acho estranho a prática religiosa alheia, a minha também pode ser, e que tudo junto, tudo somado, elas são bem parecidas e todas elas frutos de processos históricos, culturais, e, portanto, todas precisam ser respeitadas, né? Então, eu acho esse um dos ganhos assim mais importantes, né? Essa contribuição para uma conscientização pública, para mim, é a vital. Conscientizar para o direito ao sagrado, inclusive de não ter essa concepção, né? Bom, só complementando a fala da Veroni, né? Eu acho que para além dessa quebra, né, de preconceito religioso, o cemitério também pode servir como um espaço para a educação. E a gente quebrar também essa ideia de local associado ao horror. Porque muitas vezes uma escultura que está dentro de um cemitério, ela pode estar numa praça. Então, por que a gente faz essa diferenciação do espaço, né? Então, eu acho muito interessante essas ações da Secretaria do Patrimônio e que elas continuem, né, a serem feitas na cidade de Maringá. E eu quero também agradecer aos nossos convidados e perguntar se eles têm alguma coisa mais para falar. E agradecer a presença de vocês, a paciência por ter participado desse podcast de História Pública. E eu deixo aberto, se vocês quiserem fazer algum tipo de agradecimento, alguma coisa. É uma satisfação conversar sobre esse tema, né? Cemitério, morte, religiões. A mim eles são muito preciosos, mas assim, o que interessa mesmo é a coletividade, né? E eu acho que essas temáticas são coletivamente importantes, né? Eu sempre penso que nós somos muito afeitos, né, a questões como política, economia, meio ambiente. Estudo é importante, né, nós temos as nossas militâncias, né, mas chega um momento em que, com o avançar aí dos nossos anos, alguns temas eles acabam perdendo a importância para nós, a gente acaba deixando de lado, né, continuam relevantes, mas são, digamos assim, festas às quais nós não comparecemos mais, né? Mas a questão da morte, do transcendente, que é evocada via os cemitérios, ela é a nossa última questão, né? Afinal de contas, a nossa finitude provoca isso. Então, pensar um pouco, né, como a gente lida com isso, como as coletividades, faz muito bem, tanto do ponto de vista filosófico, quanto do ponto de vista do respeito aos pensamentos e fazeres religiosos. É sempre um prazer aí conversar sobre esses temas. Bom, da mesma forma que Veroni, a gente só faz aquilo que a gente acredita. E quando a gente faz ações nesse sentido, e que essas ações elas têm por um objetivo maior, levar a sociedade a pensar um pouco mais, ou levar a sociedade a conhecer um pouco mais, e principalmente descriminalizar de fato a questão. Então nós temos a morte, ela é fato,
é inquestionável, mas como é que a gente consegue tratar? E os chamados campos santos nos auxiliam muito. A gente tem um processo dentro da naturalidade, do processo do luto. Ele vem, ele precisa realmente ser vivido, para que você passe por todas as diferentes fases. E não há um ser humano que já não tenha passado por situações como essa. E quando a gente trata e faz ações voltadas a esse espaço em especial, quando a gente fala sobre o cemitério, quando a gente trata das questões das religiões e das diferentes religiosidades, nós estamos falando pura e simplesmente de nós, seres humanos, e tentando entender onde é que a gente vai chegar. E o nosso papel, digo nosso sem soberba, mas o nosso papel aqui dentro é, de fato, levar um processo de compreensão um pouco para cada um do que é a morte, de como ela se estabelece e das relações que nós temos dela dentro dos diferentes espaços que são, em especial, os espaços dos cemitérios.